Salve progressistas, eu sou o Clayson. Um vídeo importante para trazer para você uma questão definitiva sobre a vacinação ou não do Bolsonaro. A primeira questão, o ponto de partida, é que, de certa forma, os bolsonaristas estão tentando desviar o assunto. O problema da vacinação com o Bolsonaro, ele é sim, de verdade, ele é secundário. Se o Bolsonaro vacinou ou não, a gente pode considerar isso uma questão de cunho pessoal. Se ele vacinou ou se ele não vacinou, de fato é um problema dele. Portanto, esse debate inicial colocado principalmente pelos bolsonaristas, nesse ponto, até aqui, até nesse ponto, ele é correto. É uma questão pessoal, se ele tomou ou não a vacina. A questão que nós queremos abordar aqui é o que vem depois. Porque o Bolsonaro, de forma objetiva, ele foi contra a vacina, ele agiu contra a vacina. Ele chegou a afirmar, veja esse vídeo, ele chegou a afirmar que a vacina pode não ter eficácia. Se você fala qualquer coisa que estaria dando certo em outro país qualquer, rapidamente você é satanizado. Devemos focar apenas na vacina? Não, a vacina sim, mas não apenas na vacina. Afinal de contas, a vacina tem dado mostras, né, em algum lugar no mundo, tipo de vacina, que ela não te protege. Você está vendo, né? A vacina não protege. É claro que isso é uma mentira, porque é mais do que comprovado que a vacina ela traz proteção. Isso aí não tem nem o que debater. Então você percebe que isso é um ato muito grave, porque aí nós já estamos falando de uma outra questão. E muitas pessoas se espelharam no Bolsonaro e acabaram, inclusive, morrendo por se expor à vacina. Veja bem, eu vou trazer agora para você um vídeo em que ele diz isso. Ele fala, olha, eu fui contaminado pelo vírus, por isso eu ainda tenho uma proteção melhor do que a própria vacina. Ou seja, indiretamente, ele está incentivando as pessoas a propositalmente se infectar. Porque aí a pessoa fala, bom, eu vou me infectar, não vai acontecer nada comigo, eu vou tomar cloroquina e vai dar tudo certo, e aí eu vou estar imunizado. É melhor do que tomar a vacina. Você vai ver esse vídeo, sempre lembrando, hein? Já tô lembrando aqui para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça do like, por favor. A gente tem que pedir porque quando a gente não pede, você esquece. E a gente precisa do like e da sua inscrição. Veja o trecho desse... Mas é para inscrever mesmo. Se você não é inscrito, não é inscrito, hein? Olha lá, hein? Olha lá! Veja o trecho em que ele fala exatamente isso. Ele fala, eu fui imunizado porque eu me contaminei. E aí, paralelo a isso, ele ainda defende a não utilização da máscara. Ou seja, não use a máscara porque você precisa se contaminar. Eu me considero não, eu estou vacinado, entre aspas. Muita gente todos contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina. Porque você pegou o vírus para valer. Então, quem contraiu o vírus, não se discute, esse está imunizado. Quem tomou vacina, com uma eficácia, por exemplo, da Coronavac é 50%, né? Esse tem que tomar a segunda dose e talvez tenha uma dose de reforço ainda. Enquanto eu for presidente, enquanto tiver um líder no parlamento também, nós vamos lutar para que o cidadão de bem tenha armas e seja desobrigado a usar máscara, com parecer do Ministério da Saúde favorável nesse sentido. Você percebe que ele diz até num dado momento que com o parecer do Ministério da Saúde, eles vão desincentivar o uso de máscara. E de fato isso aconteceu. Muitos bolsonaristas não usaram máscara. Ele não só disse que as pessoas têm que se contaminar, ele não só falou que a vacina não protege, como ele ficou chocado, você vai ver aqui nesse vídeo, da Anvisa orientar a vacinação para crianças e adolescentes. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, doutora Raíssa. Ela é médica. Eu não vou perder aquilo que é fantástico para mim. Estar no meio do povo. Mesmo com as críticas, eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. Olha, não tomou vacina. Pô, tem gente que quer que eu morra e fica me enchendo o saco para tomar vacina. Deixa eu morrer.
Você consegue perceber, então, que o problema vai muito além de uma questão de simplesmente tomar ou não a vacina? Ele fez uma campanha objetiva contra a vacina, dizendo que a vacina ela não funciona, dizendo que é melhor você se infectar, dizendo que você não deve usar máscara justamente para facilitar a infecção, colocando as crianças em risco, dizendo que ele inclusive orienta a sua filha a não tomar, né? Ele não permitiu, vamos dizer assim, que a sua filha tomasse a vacina. Então aqui é um outro problema muito mais sério e muito mais grave. Então já não é mais uma questão de cunho pessoal. E aí nós temos um seguinte problema, que esse é o nó, esse é o maior problema de todos. A CGU, nós temos inclusive uma entrevista do ministro da CGU, da Controladoria Geral da União, que diz que há um registro de vacina no cartão de vacina do Bolsonaro. Ele falou isso em entrevista, inclusive. Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações, se isso está no ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa, né? Então esse registro, se ele está no ofício da CGU, eu não tenho como negar. Infelizmente esse ofício veio a público, porque como eu disse, essa é uma investigação sigilosa, mas se a CGU mandou um ofício fazendo essa pergunta, é porque é uma dúvida obviamente pertinente em relação a uma informação que consta provavelmente ali. Então você vê uma afirmação do ministro da CGU dizendo: esse registro existe. E aqui nós temos uma questão muito importante para ser colocada. Assim que essa informação veio a público, o próprio Bolsonaro disse que não, que é mentira, que ele não tomou a vacina e que, de fato, esse registro é uma invenção. Mas o registro existe. As investigações mostram que o Bolsonaro estava em São Paulo no dia 19 de julho e que, de fato, é um fato, ele poderia ter tomado a vacina naquele dia, especialmente porque no dia 19, a vacina da Janssen, a qual está no registro dele, já estava no Brasil há quase um mês e que existia essa possibilidade. Tinha uma distância entre o local que estava o Bolsonaro e Perus, que é onde tinha vacina disponível, mas nada impede de alguém levar essa vacina até a ele, isso daí é o de menos. Então existe uma possibilidade real. Agora, por que está sendo colocado em dúvida? Nós tivemos um ataque, digamos assim, nos registros, principalmente entre os registros que estão nas nuvens, na internet, né? Por parte de hackers que chegaram até o registro de vacina do Bolsonaro. Então, pode ser que isso tenha sido alterado. Existem formas de se verificar isso, se houve uma alteração. Existe essa forma. Agora, por que o Bolsonaro está em pânico para dizer que não? Porque, veja bem, nós temos um enorme problema aqui. Se o Bolsonaro não tomou a vacina, é um problema. Porque, afinal de contas, é um sujeito que você vê, ele não só fala como um desmiolado, como ele age. Então ele não é somente nas palavras um aloprado, ele é de fato nos atos um aloprado. Esse é um problema, mas a gente já conhece, já sabe como é que é, as coisas, né, não tem tanta novidade assim, a gente conhece Bolsonaro, brasileiro de uma maneira geral. Agora, se ele tomou a vacina, aí você tem uma situação muito grave. O Bolsonaro sabe que as pessoas estão se movimentando, não é só a oposição, mas a opinião pública, de certa forma, alguns cidadãos estão se movimentando para responsabilizar ele sobre essas falas que são criminosas de verdade. As falas são criminosas. E aí, se realmente se confirmar que ele tomou a vacina, aí ele vai ter não só confirmado também a atitude de um psicopata, como a atitude, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado em usar termos aqui para não entrar no capacitismo e também para não justificar o fato dele ser mau caráter, porque se ele fez isso, ele é um cafajeste, um canalha, um mau caráter. Se ele tomou a vacina e fez uma campanha contra, dizendo que não tomou, não é só mentiroso. A gente tem que levar uma questão que, além disso, se confirma também o fato dele ter agido como um genocida. E aí a situação fica muito mais séria, muito mais grave. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre o Paulo Gustavo, o humorista Paulo Gustavo, que faleceu numa situação que muitos outros, né? Estamos falando de 700 mil pessoas no Brasil, né?
somente aqui no país, morreram em decorrência da Covid. E esse documentário é um documentário bem sério e chocante, porque a gente vê uma pessoa que tenta todo momento lutar pela vida e não consegue. E, inclusive, num dado momento do documentário, um dos entrevistados diz, olha, ele se transforma num mártir, dessa situação toda que a gente viveu aí, da pandemia. E, de fato, ele é um sujeito que o tempo todo tem declarações, vídeos dele, dizendo, olha, eu vou vacinar, eu vou tomar vacina, eu quero tomar vacina, se acontecer, se eu precisar autorizar, eu autorizo, se precisar fazer, eu vou fazer, eu vou tomar a vacina. Ele tinha essa consciência. E foi negado a ele esse direito, porque no momento em que ele estava vivo, antes ainda de contrair o vírus, ele de fato tinha, pelo menos no mundo, né, a disposição de tomar a vacina, e no mundo tinha a vacina. Então ele poderia ter sido vacinado. Nós poderíamos ter vacinado a ele e milhares de pessoas que morreram. Então, essa situação é uma situação que é meio que uma encruzilhada. Se de fato, em algum momento, for comprovado que o Bolsonaro tomou a Janssen, como está no cartão de vacinação dele, e ele fez toda essa ação contra a vacina, esse é um ato dos mais asquerosos, dos mais assassinos, dos mais criminosos já feitos por um líder no mundo. Não é no Brasil. Aqui no Brasil, Bolsonaro já está assim, léguas na frente daqueles que são os piores líderes políticos que nós já tivemos. Mas um ato como esse é um ato revoltante. Então você entende a preocupação do próprio Bolsonaro com relação a isso? Porque ele, de fato, se realmente for comprovado que ele tomou a vacina, e que todos os bolsonaristas, especialmente os mais aloprados, simplesmente começaram a fazer campanhas contra a vacina e dizendo que não vão tomar, e muitos até hoje não tomaram a vacina, todos eles foram feitos de idiotas, de imbecis. E essas pessoas dificilmente vão entender o buraco em que elas se enfiaram. Mas, de certa forma, outras pessoas vão começar a acordar para aquele ao qual eles confiaram. De forma definitiva, o que eu posso dizer para você é que existe uma possibilidade gigantesca dele realmente ter tomado a vacina. Essa comprovação é uma questão de tempo, porque está no cartão de vacina dele esse registro da Janssen. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Você acha que pode acontecer alguma coisa de diferente entre bolsonaristas mais fanáticos se eles descobrirem que foram enganados pelo Bolsonaro? Coloque seu comentário. Não se esqueça do like, da sua inscrição no canal, que é muito importante. Muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é inscrito. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. E você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Você pode ser um membro aqui do canal, um membro do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor. Qualquer valor. Se você puder, claro, se você quiser, pelo Pix. A gente está sempre trabalhando aqui para você. Sempre procurando levar um trabalho diário aqui. Seja feriado, não seja feriado. Então dê essa força aqui pra gente. Um bom carnaval. Até a próxima.